Bem-vindas vacinas para o coronavírus. Temos 2 vacinas aprovadas para uso emergencial pela nossa agência reguladora, pela Anvisa, e já estão sendo aplicadas as primeiras doses por todo o nosso país. Prepare-se, ajeite o seu braço e receba essa tão esperada dose de imunização. Vai ser a nossa alívio, a nossa garantia de diminuição no número de casos, especialmente dos casos graves, os casos que tanto ocupam o nosso sistema de saúde, os casos que levam tantas vidas, que causam tantos sofrimentos. Saiba tudo sobre as vacinas. Eu quero contar alguns detalhes sobre essas 2 disponíveis e que você não fique com dúvidas. Vacina é uma maneira de apresentar para o nosso organismo um invasor, um inimigo, e ensiná-lo a criar uma defesa, para que quando ele encontre de verdade este invasor, ele já tenha uma defesa pronta e já o inative, já impeça que ele produza uma doença, que ele cause estragos no nosso organismo. As vacinas que vão mostrar uma foto do invasor para o nosso organismo e a nossa defesa vai reconhecê-lo quando vir aquela imagem. Outras vacinas, além da foto, conseguem mostrar também qual é o CPF desse invasor, para que ele seja identificado com mais precisão. E neste ano de 2020, com o coronavírus, foram desenvolvidas algumas outras mais modernas, que apresentam a impressão digital do vírus. E aí são muito precisas, respondem muito ao invasor. As 2 vacinas, Coronavac e Oxford, são vacinas que podem ser produzidas em nosso território, são facilmente distribuídas, têm uma temperatura de armazenamento totalmente compatível com a nossa realidade, em geladeiras que a gente já tem disponível nas redes de saúde, tem um custo relativamente aceitável e poucos efeitos colaterais. Vamos falar com detalhes sobre cada uma delas, mas tenha certeza, você, idoso acima de 60 anos, siga a fila de convocação para sua vacinação e o faça o quanto antes. Vamos todos juntos bloquear a disseminação desse vírus pelo nosso país. Vamos poupar vidas. A primeira delas, a Coronavac, que é a que está chegando aí na tua cidade, é a que já está no organismo de muitos brasileiros que já se imunizaram. Coronavac é produzida através de uma parceria do Instituto Chinês Sinovac com o laboratório Butantan, aqui do estado de São Paulo. É uma vacina produzida por vírus inativado, pega-se o vírus inativo através de métodos laboratoriais, físicos ou químicos e injeta esse vírus inativado no nosso organismo. A partir daí o nosso corpo aprende a reconhecer aquele inimigo e cria defesa para ele. Quando de fato o vírus ativo chegar, ele já vai encontrar barreiras para eliminá-lo. É uma vacina feita através do método clássico, muito conhecida e com bastante segurança. A injeção intramuscular será feita no músculo deltoide, o músculo do braço, em esquema de 2 doses. Primeira dose, depois de 14 ou 28, uma segunda dose. Isso vai ficar a critério do Plano Nacional de Imunização. O estudo fase 3, que foi aquele que testou num número muito grande de pessoas realizado no nosso país, foi muito bem descrito. Ele foi feito com mais de 9.000 voluntários, divididos em 2 grupos. Metade recebeu vacina, metade recebeu placebo. E é um duplo cego, ninguém sabia o que estava recebendo e muito menos os pesquisadores, para não ter nenhuma influência, nenhuma viés de análise ali com relação à pesquisa de sintomas e efeitos adversos. O mais interessante é que esses mais de 9.000 voluntários foram todos exclusivamente profissionais da saúde que atuavam diretamente com Covid. Então, uma população bastante exposta ao vírus e uma população bastante atenta ao aparecimento de sinais e a testagem para realizar o diagnóstico o mais breve possível. Desses 2 grupos, vacina e não vacina, surgiram os resultados. Quando faz a análise global para avaliar sintomáticos, qualquer um dos sintomas, o número foi relativamente baixo, 50,39% de eficácia nessa análise global dos sintomas gerais.
A Organização Mundial da Saúde pede uma eficácia acima de 50% para que a vacina seja validada. Então ela foi validada. Quando a gente vai para grupos mais específicos, essa eficácia dá uma melhorada. Se a gente for considerar os sintomáticos que precisaram de alguma assistência médica, seja ambulatorial ou hospitalar, essa eficácia sobe para 77,96%. E tem um terceiro número de eficácia, aí eu vou fazer um grande parêntese nele, uma eficácia de 100% para os casos moderados a grave que precisaram de hospitalização. Então, aqueles indivíduos que precisaram de uma UTI, eventualmente de uma intubação ou um caso de óbito. O parêntese grande é porque não teve uma significância estatística. Foram apenas 7 casos no grupo de não vacinados, de placebo, versus nenhum caso no grupo de vacinados. Essa é uma diferença muito grande naquele grupo de 4.500 pessoas. É uma diferença que ainda não dá para a gente ter uma segurança estatística a respeito disso. Mas, de maneira geral, elas protegem e protegem principalmente da forma sintomáticas. Essa imunidade, passando para a maioria dos brasileiros, será muito importante. Foram aprovadas no primeiro lote 6 milhões de doses que já estavam prontas, vindas da China, guardadas no Butantan, que já estão circulando pelo país. E tem um segundo lote que está em fase de análise pela Anvisa, de mais 4 milhões e 800 mil doses, totalizando então 10 milhões e 800 mil doses. Lembra que serão 2 doses para cada indivíduo, então pouco mais aí de 5 milhões e 400 mil pessoas serão vacinadas com esses 2 primeiros lotes que já estão prontos em território nacional. Além disso, o Butantan vai ter a produção de um número muito grande de doses a partir do momento que chegarem os insumos vindo da China. Isso daí a gente vai ter alguns entraves burocráticos, diplomáticos e de logística para que aconteça de fato. Mas é uma vacina bastante segura e está disponível. É o que temos e já está funcionando. A segunda vacina, conhecida como vacina da Oxford, o nome dela é Covishield, é uma parceria do Instituto Indiano, Serum, Instituto da Índia, mais a Universidade de Oxford, mais a farmacêutica AstraZeneca, mais a Fiocruz, localizada no Rio de Janeiro, uma instituição nacional. Essas vacinas, esse primeiro lote de 2 milhões de doses, que foi aprovado pela Anvisa, ainda não está em território nacional. Essa compra foi feita e está na Índia, então estamos aguardando o envio ainda, que vai envolver alguns aspectos diplomáticos, burocráticos e de logística para que ela chegue e possa ser distribuída. E é uma vacina um pouco diferente da coronavírus. Ao invés de usar um vírus inativado, pega-se uma proteína do coronavírus, a proteína S, proteína Spike, que é um marcador, é um sinalizador dele, e coloca-se essa proteína num outro vírus, num adenovírus, que é um vírus respiratório de chimpanzé. Essas células são cultivadas e inoculadas através da vacina. Então ela apresenta uma característica do vírus, adenovírus, para o nosso organismo, carregando, usando um envelope ali que seria aquele adenovírus do chimpanzé. Com isso ela promove uma boa resposta imunológica. Também é uma vacina intramuscular, assim como a coronavírus, a Coronavac, me desculpem, que vai ser administrada no deltoide intramuscular, também precisa de 2 doses. Como ela ainda não está disponível, no Plano Nacional de Imunização ainda não foi mencionado como que vai ser esse esquema de 2 doses, porque teve uma diferença no estudo fase 3. Uma dose com 0, então hoje, e a segunda dose daqui 4 semanas. O estudo fase 3 também foi bastante grande, foi realizado em conjunto com a população do Brasil e do Reino Unido, totalizando aí pouco mais de 11 mil pessoas. Desses 11 mil, tiveram uma divisão de 2 grupos. Quase 9 mil receberam um esquema de 2 doses completas. Então, uma dose hoje, daqui 4 semanas a segunda dose completa. Um outro grupo menor, de pouco menos de 3 mil participantes, recebeu um esquema um pouco diferente. Uma metade da primeira dose, meia dose apenas, e 4 semanas depois recebeu uma dose inteira. E curiosamente esse grupo que recebeu a dose menor no início mostrou uma eficácia maior da vacina. A eficácia global ficou em 70,4, então superior à da Coronavac, do Butantan,
E quando a gente divide os dois grupos, aquele grupo que recebeu as 2 doses completas de cara teve 62% de eficácia, mas essa eficácia melhorou para 90% naquele grupo que recebeu meia dose no começo e 1 dose 4 semanas depois. Basta esperar chegar para ver qual que vai ser o esquema utilizado na nossa população. De maneira geral, também uma vacina segura, com método de utilização, de fabricação bastante conhecido, com o respaldo da Fiocruz, que tem um renome gigantesco. Mensagem final: vacina não é remédio, vacina não cura. A vacina previne a doença e ou a sua forma grave no nosso organismo. Continue usando máscara, continue higienizando as mãos e continue mantendo o melhor distanciamento social possível. Vamos juntos passar por mais essa. Estamos completando aí praticamente 1 ano dessa longa e sofrida história em vários lares do nosso Brasil. Uma dica de um raciocínio bem racional sobre essa primeira fila para os colegas profissionais da saúde que, assim como eu, atuaram no Covid ao longo desses meses. Para quem já teve a doença e ou já teve a sua forma leve ou assintomática e comprovou através de diagnóstico laboratorial, vai para o fim da fila. Deixe o comecinho para aqueles que estão sem o sistema imunológico protegido ainda, principalmente para aqueles que são mais vulneráveis. Temos aí vários profissionais que são de grupo de risco e estão trabalhando arduamente para cuidar da vida dos outros. Vamos protegê-los também.